feliz de estar aqui com os irmãos, com as irmãs, com a minha mãe, missionária Maílde, nesta festa que está muito bonita. Que Deus possa continuar honrando, abençoando esta obra. São 16 anos de trabalho, de muita obra, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. E creio que o Senhor fará muito mais. Quem crê assim, diga amém. Amém. Eu gostaria de ler uma palavra, juntamente com a igreja, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Parabéns à missionária, parabéns à igreja, aos obreiros. Parabéns, a festa está maravilhosa. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, o que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando-se ensinava do barco as multidões. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito assim, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Todos digam amém? Amém. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra, meu Pai, para as nossas vidas. Venha nos abençoar, Senhor. Venha ministrar aos nossos corações teu querer, a tua vontade. Ministra, Senhor, a cada um aqui dos teus filhos e filhas. Fala no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Ministra aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Bem forte as palmas, amém, queridos? Glória a Deus. Eu, particularmente, sou uma pessoa fascinada pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia. Eu amo falar sobre Deus. Eu amo sentar e ficar ali minutos e horas falando sobre o Senhor. E falando daquilo que Deus faz, falando daquilo que Deus se revelou a mim. Porque na verdade, para cada um dos que estão aqui, Deus se revelou e Deus tem se revelado de uma maneira. Não sei quanto tempo você está na presença do Senhor, não sei quantos anos faz que você se converteu, ou se você é um novo convertido, ou se é a primeira vez que você está numa igreja, mas eu estava aqui vendo meu tio, minha tia, que foram canais de bênção para a nossa vida. Meio que passou um filme, né, da nossa conversão, né, mãe?
Passou um filme. E muito me alegro nessa noite de lembrar dessas coisas. E lembrar que, bom, eu me batizei, foi no ano de 94. Foi quando me batizei. 94, 93, 94, quando me batizei. E desde então, eu comecei a conhecer Deus. Na verdade, não é que eu fui conhecendo Deus, mas Deus foi se revelando para mim. E os anos foram passando, e no ano de 2002, eu fui consagrado a pastor, para pastorear uma igreja. Em 2003 foi quando eu vim para Vale de Bênção, e nós em seguida abrimos a Brasilândia, 2003. E a cada dia, a cada mês, a cada ano que vão passando, Deus ele tem se revelado de uma forma. E por que eu estou contando isso, fazendo essa volta, essa introdução, para chegar no texto? Esse texto que nós acabamos de ler, fala de um homem chamado Pedro. E Pedro foi, pelo menos para a igreja católica, ele é o maior dos apóstolos. Mas nós sabemos que Pedro foi, sem dúvida, alguém muito especial na presença de Deus. E tudo aquilo que ele viveu com o Senhor, as experiências que ele teve, desde o momento que ele nega, depois ele ali no Getsemane orando com Cristo, depois ele negando a Cristo no pátio do sacerdote, tudo que ele viveu, começou aqui nesse texto. Eu imagino que esse Pedro, ele já tinha ouvido falar de Cristo. Ele já tinha ouvido falar das histórias de que esse Cristo tinha transformado a água em vinho, que tinha curado alguém, que tinha levantado alguém da sepultura. Ele já tinha ouvido falar das histórias. Mas ainda faltava ter a experiência com Cristo. Ou ter a primeira experiência. Que começa aqui nesse texto. E o mais bonito da história de Pedro é que ele teve a experiência com Cristo em um momento de derrota, em um momento de fracasso. A experiência primeira que ele teve com Cristo não foi depois de uma grande pesca, não foi depois de um grande sucesso, mas foi depois de ter tido uma noite inteira de trabalho e não ter alcançado nada. Ele estava cansado, ele estava desanimado, ele estava abatido. Ele estava em um momento lidando com derrotas, lidando com fracasso. E percebe que Deus aparece, Cristo aparece para ele justamente nesse momento. É maravilhoso porque quando nós estamos bem, quando você está bem, você está cercado de pessoas. E facilmente as pessoas se aproximam de você. Mas quando você não está bem, as pessoas não querem nem conversar com você. As pessoas não querem nem atender a sua ligação, porque elas acham que você vai pedir alguma coisa. Mas foi justamente nesse momento que Cristo aparece para Pedro. E foi justamente aí que ele aparece para trazer uma nova perspectiva, para trazer uma nova vida, para fazer uma revolução na vida dele, para transformar a história desse homem. E eu creio que nessa noite Cristo está neste lugar. Talvez alguém entrou aqui no momento de luta, no momento de fracasso, no momento de escassez. Não se preocupe, Cristo tem uma obra grande a realizar na tua vida, e começa hoje em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E a primeira coisa que Cristo mudou na vida de Pedro foi a maneira de lidar com as derrotas. A primeira coisa que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida é mudar a nossa forma de lidar com as lutas, com os problemas, com as crises. Porque construir uma relação com Deus, num momento tranquilo, num momento bom, num momento de abundância, não é difícil.
Mas construir um alicerce na presença do Senhor é construir justamente nos momentos difíceis da vida. Foi aí que Jó fala aquela frase: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas depois que eu passei por tantas lutas, tantos fracassos, tantas decepções, agora eu ando contigo, agora eu conheço, agora te vejo os meus olhos. A experiência com Deus, a revelação de Deus para Jó se deu no seu momento difícil. A primeira vez que Cristo se mostra a Pedro foi num momento difícil. Talvez hoje você está assim, nesse momento de luta, de dificuldade, de decepção, de traições, de perdas, mas o Senhor, Ele vai trazer um novo tempo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, queridos? Cristo aparece para ele, para mudar a forma dele pensar. Diga para quem está no seu lado assim: Jesus nessa noite, diga assim, Ele quer mudar a tua forma de pensar acerca das coisas. Amém? Às vezes a pessoa fala: não, mas eu tenho uma opinião formada e eu não mudo, eu sou assim. Esses dias alguém chegou para mim e falou assim: não, mas o pastor é alguém de opinião formada. Eu falei: opa, peraí, eu mudo de opinião e eu não tenho dificuldade de mudar de opinião, desde que seja algo que realmente convença. Amém, queridos? Desde que seja algo que realmente mostre que existe uma outra maneira de pensar. Eu não sei o que Pedro pensava acerca de Cristo. Eu não sei qual era a imagem que Pedro tinha de Cristo. Eu não sei o que ele tinha ouvido falar de Cristo. Mas no momento que Cristo entra no barco dele, Jesus entrou para mudar toda a história da vida daquele homem. Você pode falar isso para o seu irmão? Diga assim, nesta noite, diga assim: Jesus, Ele vai entrar na tua vida e Ele vai mudar totalmente a tua maneira de ser. Quem crê nisso, diga amém. Você pode glorificar o Senhor por isso. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Maneira de pensar sobre as coisas, a maneira de lidar com o outro, a maneira de lidar com aquele que é diferente a nós, aquele que é estranho para nós. É tão maravilhoso quando nós temos de fato a presença do Espírito Santo na nossa vida. É tão maravilhoso. Eu estava aqui e eu me emocionei muito vendo essa peça. Conforme as pessoas iam entrando, iam sendo chamadas, eu não olho para essas pessoas com estranheza. Eu olho para essas pessoas como pessoas que precisam de Cristo. A pessoa que é de fato convertida, e aí está a questão, porque Cristo, quando Ele viveu, quando Ele encarnou e Ele viveu entre nós, era justamente isso que Ele lidava. Era justamente questões como essa que Ele lidava, porque naquela época, os fariseus, os religiosos daquela época, os escribas daquela época, eles não conseguiam olhar para o outro e pensar que Deus pode salvar o outro, que Deus pode ter uma obra na vida do outro. Essa semana eu dava uma aula na igreja sobre soteriologia, estudo da salvação, o curso que eu dou de segunda-feira na igreja. E eu falava justamente isso, que para um judeu, na cabeça de um judeu, o que é preciso para uma pessoa ser salva? Primeiro, ser judeu. E segundo, obedecer às leis de Moisés. Para ser judeu, ninguém aqui é judeu, eu acho que ninguém aqui é judeu. Então nós não temos salvação, nós não temos um plano de salvação. Não foi isso que Cristo ensinou. Pedro foi um dos homens que mais tiveram dificuldade de compreender isso.
E é tão verdade isso, que Pedro, depois que Cristo morre, ressuscita, aparece para ele, desce o Pentecostes, desce o Espírito Santo, mesmo assim Pedro tinha dificuldade de entender que existia um plano de salvação para outros povos. Até que diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, que ele teve uma visão, um sonho, uma visão de um lençol que descia. E naquele lençol existiam vários animais que eram considerados imundos para os judeus. Porco, camarão, animais que eles não comem. E no sonho que ele teve, uma voz dizia para ele: mata e come. E Pedro dizia: não, mas eu não posso matar e comer, porque eu sou judeu. Isso daqui é um animal impuro, eu não posso comer isso. E a voz disse para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Não chame de impuro aquilo que eu transformei. Glória a Deus. Parece um texto simples, mas naquele momento o próprio Cristo estava dizendo no coração de Pedro: a minha obra não é apenas para judeus, eu tenho um plano de salvação para todo aquele que crê no meu nome, para todo aquele que se abrir para o meu nome, para todo aquele que se converter a mim, não importa se ele é judeu, não importa se ele é árabe, não importa o que ele seja, se ele se abrir, eu tenho um plano de salvação para a vida desse homem. Ou seja, o Espírito Santo mudou a maneira de Pedro pensar sobre as coisas, e eu quero nessa noite profetizar que o Espírito Santo vai mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. O Espírito Santo vai mudar a nossa vida. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa obra que o Espírito Santo fez em Pedro desconstruiu tudo que ele imaginava acerca de Deus e construiu sobre ele uma nova forma de ser e de pensar. A obra do Espírito Santo, ela se dá nisso: desconstruir e construir. Diga para quem está no seu lado nesta noite: o Espírito Santo, ele quer desconstruir muitas coisas na tua vida para construir novas coisas, mais sólidas, mais bem alicerçadas. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém, queridos? Amém? Em quarto lugar, quando Cristo entra naquele barco, quando Cristo entra na vida de Pedro, Cristo queria mudar a opinião que Pedro tinha acerca dele. Eu não sei o que você pensa a respeito de Deus. Não sei se você já parou para pensar isso. Mas tudo aquilo que nós podemos pensar, ou falar, ou escrever, ou expressar acerca de Deus, não é Deus. É uma parte do que Deus é, daquilo que Deus se revelou a nós. Quem entendeu, diga amém. Não é Deus na sua totalidade. E o que Cristo queria fazer para Pedro, queria fazer nele, era justamente mudar a maneira dele pensar acerca dele. E é tão maravilhoso isso, que certa vez Cristo chegou para os seus discípulos e fez uma pergunta: o que as pessoas andam falando ao meu respeito? O que eu sou, o que eu represento para as pessoas? Eu sempre achei esse texto estranho, porque dá a impressão que Cristo queria saber a opinião das pessoas a respeito dele. Mas na verdade Cristo queria tocar em Pedro. Quem está entendendo, diga amém. O que as pessoas falam a meu respeito? Bom, alguns falam que o Senhor é um profeta.
É um profeta como Elias, que orava e o fogo descia, que orava perante os profetas de Baal e não tinha medo de enfrentar os profetas de Baal. Bom, outros dizem que o Senhor é como Jeremias, um homem de palavras duras, porém sensível, que chora, que se sensibiliza com a dor do fraco. Ou outro profeta aí qualquer. Daí Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês pensam ao meu respeito? E o único que levantou a mão para responder foi Pedro. E Pedro falou assim: o Senhor, tu és o Cristo. Ele não fala o nome. Cristo não é o nome. Cristo é o que Jesus era. Tu és o nosso ungido, o nosso Salvador, o nosso libertador, aquele que veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância, aleluias. Eu não sei o que você pensa a respeito de Cristo, eu não sei o que Cristo é para você, mas eu quero que você entenda que Cristo, Ele não é simplesmente alguém que abençoa, Ele não é simplesmente alguém que liberta, Ele não é simplesmente alguém que transforma, Ele é o Salvador daquele que se abre para Ele, Ele é a noiva, aleluias, Ele é o noivo, e nós somos a noiva dele, amém? Todos podem aplaudir e exaltar a Ele nessa noite, aleluias, amém, queridos? Ele é o nosso Salvador. Eu não sei qual era a opinião que você tinha acerca de Cristo, mas Cristo, Ele quer se revelar para você de uma outra forma. Posso ouvir amém? Quantos querem ter uma experiência nova com Cristo? Digo amém. Amém. Em último lugar, quando Cristo entra naquele barco e fala: lance a rede, e Pedro fala assim: bom, Senhor, nós já lançamos a rede a noite inteira, mas porque o Senhor está ordenando, nós lançaremos novamente. E ele lança. E quando ele puxa aquela rede, o que a Bíblia diz? Que existe uma grande quantidade de peixes, a tal ponto que a rede estava quase se rompendo. Quem entendeu, diga amém. Era uma grande quantidade, eram muitos peixes. Daí entra a parte mais bonita do texto. Pedro chama o outro barco, os dois enchem os barcos, ambos foram cheios. Eles voltam para a praia. Quando eles voltam para a praia, Pedro olha para aquele barco, e com certeza ali existia a possibilidade dele ter alguns dias tranquilos, porque ele ia vender, ele ia ganhar dinheiro com aquilo. Mas quando ele olha para aquele sucesso, para aquela bênção, e ele olha para Cristo, e ele olha para Ele, ele teve a atitude de cair de joelhos e falar: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu quem ele era. Posso ouvir amém? Se você quer ter uma vida abençoada, a primeira coisa, reconheça quem você é e o quanto você precisa ser trabalhado, ensinado e moldado por Deus. Quem entendeu, diga amém. Aqui não existe nenhuma obra pronta, nós estamos em reforma constante, e glória a Deus por isso. O Espírito Santo vai continuar fazendo a obra até o grande dia do Senhor, amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluias, amém? Quando ele olha para aquele barco cheio de peixes, ele olha para quem ele era, ele cai de joelhos: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus olha para ele, e Jesus fala para ele o quê? Não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens. Posso ouvir amém? Pedro levanta. E o que o texto fala aí no último versículo? Olha só o que diz. Versículo 11. Deixaram tudo e o seguiram. Repita comigo: deixaram tudo. Mais forte, diga: deixaram tudo e o seguiram. Essa
Conheça a história de Pedro. O sucesso não fez a cabeça dele. Prosperidade não fez a cabeça dele. Ele agora era um homem convertido a Deus. Era convertido a Cristo. E entre ter aquele barco cheio de peixes e ter uma vida com Cristo, ele escolheu ter a vida com Cristo. O que vai determinar o nosso nível de intimidade com Deus, o que vai determinar o nosso nível de unção na presença do Senhor, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você faz jejum, não é o tanto que você louva. O que vai determinar, sim, será o teu nível de renúncia, o teu nível de entrega. O que vai determinar justamente a tua relação, a tua intimidade com Deus, é aquilo que você está disposto a abrir mão para estar na presença do Senhor. E se nessa noite você está disposto a abrir mão de tudo e seguir a Cristo, se prepare, porque a partir de hoje não será mais um homem comum, uma mulher comum, mas será um pescador de homens e de mulheres para a glória de Deus. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite? Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Você pode exaltar a Deus? O que fez de Pedro um homem tão cheio da presença de Deus, tão cheio de Cristo, a tal ponto que a Bíblia fala que as pessoas eram colocadas na beira do caminho onde ele iria passar, e a sombra dele curava. A tal ponto que um homem que pregava, e ali, depois da pregação dele, milhares de almas levantavam a mão, aceitavam Cristo e eram batizadas. O que fez esse homem ser tudo isso na presença de Deus foi justamente ele soube lidar com o sucesso, com a abundância. Cristo é tão maravilhoso que ele nos ensina a passar pela escassez. E na escassez, ele é a nossa provisão. Fala para o seu irmão do lado, ele será a tua provisão nessa noite. Queridos, na escassez ele foi a provisão. Mas quando houve o sucesso não tomou o lugar de Cristo. Pedro continuou ali, reconhecendo quem ele era e dizendo: entre ter e estar contigo, eu escolho estar contigo. A minha oração nessa noite, para encerrar, é para que Deus venha guiar as nossas escolhas, as nossas decisões nesse ano, para que nós possamos ser como Pedro aqui. Não ser encantado com o fascínio das coisas, com o brilho das luzes, com aquilo que o dinheiro pode dar. Não. O que venha nos encantar seja andar com Cristo, comer com Cristo, dormir e acordar ao lado dele. Amém, amados? Que essas coisas sim possam encher o nosso coração. Amém? Quantos podem aplaudir e exaltar a ele nessa noite? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém? Quem Pedro era, o que ele pensava acerca de Cristo, o que ele pensava acerca de fracasso, o que ele pensava acerca de sucesso, tudo foi desconstruído. Tudo foi desconstruído. E foi construído um novo Pedro. E nós estamos em um processo de construção constante. Ninguém aqui está pronto. Por isso que dá tanto trabalho, queridos, pastorear a igreja. Por isso que é tão cansativo, né, missionária, né, pastora Cláudia? Por isso que é tão cansativo, porque nós lidamos com pessoas que não estão prontas, estão em processo. E Deus tem nos dado graça e sabedoria para a gente estar aqui, também em processo,
ajudando outras pessoas. Que Deus possa abençoar a missionária, mãe, que Deus possa te abençoar, te dando graça, vigor, força, saúde, sabedoria, inteligência e todas as outras coisas para pastorear essa obra, para nos pastorear. Somos ovelhas que o Senhor entregou nas tuas mãos. E com muito orgulho eu glorifico a Deus de ter uma mãe como exemplo e de ter uma mulher de Deus como exemplo. Que Deus continue te abençoando. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Obrigado. Amém. Mais forte as palmas.